Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos queridos. Bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, a mão do Senhor estendida sobre nós. Eu gostei muito da peça que foi apresentada hoje aqui, porque reflete de fato a ação do Senhor sobre a nossa vida, nos protegendo da ação do mal. Nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, estamos guardados pelo nome de Jesus. É verdade que Satanás tenta de todas as formas abdicar, usurpar do poder de Cristo para tentar destruir nossas vidas e nossas famílias. Mas a palavra do Senhor diz que nada pode deter o poder de Deus sobre nós. Então vamos confiar e vamos consagrar nosso coração ao Senhor. Eu quero, junto com os irmãos hoje, ler uma parte de um texto que é bastante conhecido no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. E o título da minha mensagem é O Filho Pródigo e o seu irmão cheio de raiva. O filho pródigo e o seu irmão cheio de raiva. Como você já conhece esse texto, eu quero ler apenas a partir do verso 25. Lucas 15, do verso 25 para frente até o verso 32. Uma passagem bem conhecida, vamos relembrar o que acontece aqui. Amém? Todos encontraram? O texto diz assim: O seu filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão. Teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E o pai lhe respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Era justo alegrarmos-nos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Este irmão cheio de raiva, este irmão magoado, este irmão ofendido, este irmão cheio de justiça própria, este irmão que acha que nunca transgrediu nenhuma lei do pai dentro de casa, não quer contato com o irmão que foi embora. Há uma grande diferença, irmãos, entre conflito e confronto. Nós vamos pensar sobre isso nessa manhã. Essas duas palavras às vezes parecem ser a mesma, mas não são. E é importante que a gente perceba o que acontece ao redor de nós, na nossa vida, no nosso mundo, e a gente saiba avaliar com precisão. De onde vêm alguns conflitos e de onde vêm alguns confrontos que acontecem dentro da nossa casa. A semana passada o pastor Lucas trouxe uma mensagem muito apropriada, e nesta mensagem ele deu para nós uma definição de cultura. Ele diz que a cultura é um estilo de vida através do qual os homens fazem as coisas. Então, num primeiro momento, a cultura é algo que a gente faz, é a ação criativa do homem em cima da realidade. Então, onde existem pessoas trabalhando, criando, produzindo, vivendo, ali está sendo formatada uma cultura. E nós somos subproduto da cultura. Se a gente não tomar cuidado, a cultura nos engole. Essa é a dura realidade. Num determinado momento, a cultura pode, com todas as suas implicações, moldar o nosso jeito de agir, mesmo que o nosso pensamento seja o contrário. Mesmo que você tenha um pensamento consagrado a Deus, mesmo que você tenha convicções bíblicas, religiosas, muito bem fundamentadas, de repente você se percebe fazendo aquilo que todo mundo está
fazendo. Paulo diz isso lá em Romanos 7,19, ele diz: o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Eu me lembro que uma senhora uma vez me procurou e disse: pastor, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás. Há 12 anos eu encerrei meu casamento, e eu hoje sou casada com outro homem. E naquela época eu brigava por tudo, eu achava ruim de tudo, eu sempre contestava o meu marido, e eu dizia que ele estava errado nas percepções dele, e contradizia tudo que ele falava, vivia ali no pé dele para mostrar, apontar erro por erro que ele cometia. Pastor, se eu pudesse voltar atrás, porque hoje eu me vejo em situações muito piores do que essa. Se eu pudesse voltar atrás, eu iria me calar mais e tentar preservar o meu primeiro casamento. Quando eu vi isso, no primeiro momento me pareceu coerente, num segundo momento eu fiquei pensando: será que é isso mesmo? Será que esta tem que ser a nossa postura para preservar uma família, uma relação? Calar, entupir, não dizer o que a gente pensa, não argumentar, não dialogar com ninguém? Não teríamos que aprender a gerenciar os conflitos? Então, o pastor Lucas disse que nós temos duas tendências em relação à cultura. A primeira delas é o escapismo. É quando você acha que você é tão consagrado, tão santo, que você olha para a cultura e você diz: nada presta na cultura e eu quero me afastar da cultura. Então nós achamos que podemos formar uma bolha ou uma sociedade separatista, morar em algum lugar distante da cidade e formar ali uma comunidade parecida com os Amish, aquele povo que tem a sua própria vida, seu estilo de ser, seu estilo de vestir, sua cultura, ensina os filhos e não se relaciona com ninguém da cidade. Essa seria uma tendência do escapismo. O problema é que quando a gente envereda pela tendência do escapismo, a gente não percebe que a gente não está sendo mais relevante para a sociedade. Esta semana eu vi um programa, vejam só, do pastor Heber, e ali estava o pastor Lisânias Moura, da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, respondendo um tema muito complicado. Ele acabou de escrever um livro chamado Cristãos Homoafetivos. É um tema que quase ninguém quer enfrentar. Quase ninguém quer conversar sobre isso, mas são temas que estão aí no meio da sociedade, e nós não podemos escapar deles. Nós tivemos aqui sábado retrasado um fórum, promovido pelo Ministério Infantil, sobre ideologia de gênero. Eu lamentei que muitos pais não estivessem aqui, que até souberam que ia ter este encontro nosso aqui, mas acabaram perdendo a oportunidade de conversar um pouco, de interagir com a sociedade. Não dá para ser escapista. Quando Jesus ora por nós, lá em João, capítulo 17, verso 15, Jesus fala assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, os guarde do mal. A ideia de Jesus é: você não vai conseguir viver fora do mundo. Você não pode temer a sociedade e os seus problemas, a cultura e os seus desafios. Você precisa estar engajado no meio dessa cultura. O desafio é viver no mundo, sem fugir, assumindo as implicações do diálogo com essa cultura. Tentar ouvir, antes de tentar dar respostas. Isso é muito mais complexo, porque vai exigir de nós que nós aprendamos a equilibrar as nossas convicções pessoais com o amor necessário que vai nos habilitar a influenciar o mundo onde nós estamos, para que a gente possa então ser sal e ser luz. O outro extremo é o extremo do conformismo. É aquele que diz assim: bom, eu não consigo ter respostas para lidar com a sociedade, então eu simplesmente vou me adaptar a ela. Lembra daquele ditado que diz assim: se você não pode com o seu inimigo, una-se a ele. Então muitos cristãos pensam assim:
A gente não vai ter resposta mesmo, a gente não vai ter como influenciar, a gente não tem o que dizer, então a gente abdica aí da nossa busca pela santidade. Essa história de viver santidade aí é conversa, as nossas convicções a gente deixa um pouco de lado e a gente assume o modo de viver do incrédulo, do ímpio, do ateu, do agnóstico, do místico, do perverso, dos amigos, de quem quer que seja. Para onde a onda levar, a gente vai caminhando, influenciados por essa cultura. O chamado liberalismo cristão é fruto desse pensamento equivocado. Eu estou no mundo, então é impossível eu não me assemelhar aos demais cidadãos desse mundo. E já que eu não tenho respostas para as questões mais inquietantes, então eu me libero das amarras, eu me libero dos meus preconceitos e aproveito a vida. Afinal de contas, todo mundo está fazendo isso e está se dando bem. Qual é a onda? A onda é o divórcio. Então vamos divorciar, igualzinho o incrédulo faz, do mesmo jeito. A onda é a pornografia gratuita. Tá bom, então vamos usar esse negócio aí, qual é o problema? A onda é frequentar balada, é beber socialmente, é flertar aqui ou ali, só para dar uma melhoradinha na autoestima, que é um tema bastante em voga hoje. A autoestima, eu preciso subir a minha autoestima, porque todo mundo está fazendo isso. E aí eu fico inquieto com isso, porque eu digo, é verdade, eu ouço esse discurso o tempo todo de eu preciso me valorizar, eu preciso me amar. E quando eu olho para Jesus, eu vejo o contrário nele, eu vejo a postura diferente nele. Quando eu olho para os apóstolos, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, quando eu olho para João, o João diz assim, não, é Jesus quem tem que crescer e eu tenho que diminuir. Ele não diz, não, eu preciso crescer aqui na minha estima pessoal. Mas a sociedade diz isso. E a gente vai pensando igual à sociedade e vai mergulhando nesse tipo de filosofia de vida. Qual é a onda? A onda é cair de cabeça nas drogas, nos psicotrópicos, para tentar se livrar da angústia, do desconforto interior, da ansiedade. Então, eu não preciso nem de psiquiatra. Eu peço aí para qualquer auxiliar de enfermagem aí que tenha um relacionamento com alguém me arranjar uma receita de um remédio de tarja preta. Bora lá, todo mundo está fazendo. Os liberais pensam assim, eles advogam que os cristãos precisam acabar com essa mania de dizer que tem que ser diferente do mundo e aproveitar melhor a vida, já que os dias passam tão rápido. Eles precisam diminuir a sua rigidez, ser mais flexíveis, mais light, se preocuparem mais consigo mesmo, esquecer os outros aspectos, focar na sua autoestima, focar no seu prazer pessoal. Não é essa a base do humanismo? Não é essa a base de sustentação do hedonismo? É a onda no meio da sociedade. Então alguns dizem, então, já que a gente não pode lutar, vamos abraçar isso. Está vendo? Dois extremos. Um é tentar escapar e viver fora do mundo. O outro é abraçar isso e dizer, eu faço parte, então eu vou interagir e vou viver exatamente as mesmas experiências. Os extremos sempre são mais fáceis. É muito mais desconfortável, muito mais complexo viver no equilíbrio, num ponto de equilíbrio, do que viver aos extremos. Quem anda nos extremos, seja o escapismo, seja o conformismo, não precisa se dar ao luxo de raciocinar, não precisa exercitar a si mesmo, não precisa trabalhar o seu próprio coração, as suas falhas, os seus erros, não precisa dialogar com ninguém, não precisa ter que enfrentar conflitos, ter que lidar com opiniões diferentes das suas. Vamos ser iguais às pessoas, para que eu vou ficar me chocando com elas? Ele não precisa se dar ao luxo de tentar sobreviver aos conflitos com inteligência, com maturidade. Andar nos extremos é mais fácil. Ou eu fujo do mundo, ou eu me envolvo com o mundo. Onde está o equilíbrio?
E nessa batalha que nós enfrentamos com a cultura, sem a gente perceber, nós vamos sendo moldados por ela. O que a nossa cultura pensa sobre vida, sobre família? A cultura pensa que família é um conceito volúvel, um conceito desnecessário, é um conceito líquido. Nós estamos vivendo na cultura do ódio, da raiva. Os direitos pessoais aguçam o nosso senso de justiça própria, e aí a gente não admite como é que ele fez isso, como é que ela fez aquilo, como é que esse menino sai de casa e leva os bens do meu pai embora e gasta tudo lá. Como é? E esse senso de justiça assim vai crescendo no coração, vai crescendo e aos poucos vai se transformando em ódio. A gente vai deixando de lado a possibilidade de trabalhar com conflitos e vai partindo para o confronto. É aqui que eu quero mergulhar num ponto essencial da minha reflexão de hoje. Qual é a diferença entre conflito e confronto? Parecem coisas iguais, mas não são. O conflito é uma parte inerente da vida. Todos nós temos conflitos. Todos nós vivemos no mundo e enfrentamos esses conflitos. Todos nós que temos famílias, temos conflitos. E esses conflitos exigem de nós que a gente aprenda a dialogar. O conflito acontece quando você se vê interagindo com alguém que pensa diferente de você. Só que vocês vivem juntos, numa mesma casa. Sejam dois irmãos, seja marido e mulher, seja um pai e um filho, um pai e uma filha, seja uma nora e uma sogra. Vocês são uma família. E é impossível, se todo mundo pensar igual nessa família, vai ser a família mais chata do mundo. Vai ser uma família cinza, que não tem graça. Pensam diferentes. E porque pensam diferentes, precisam entrar nesse processo do conflito. A grande questão não é a ausência de conflito, mas a sabedoria que a gente precisa ter para lidar com ele. Se a gente não tratar o conflito da maneira correta, se a gente não aprender as técnicas da negociação dentro da família, do diálogo dentro da casa, automaticamente nós vamos partir para o confronto. E confronto significa cisão. As pessoas confundem essas duas palavras. Dr. Mário Sérgio Cortella, que é um grande especialista em lidar com palavras, ele disse que é muito comum os jornalistas confundirem conflito com confronto e que eles cometem um grave equívoco quando chamam as guerras no Oriente Médio de conflito. Não são conflitos, são confrontos. Há uma diferença nisso. No confronto, a sua proposta é anular o outro. É sobrepujar o outro, é passar por cima do outro e deixá-lo para trás. Eu fico aqui pensando, irmãos, o que exatamente tirou esse jovem de casa? O que tirou o filho pródigo de casa? Foi um conflito ou foi um confronto? Me responda. É claro que é um confronto. Chegou o momento da cisão. O conflito é uma forma de interação entre indivíduos, dentro de uma família, de um grupo, de uma organização. E implica nessa divergência de pensamento, de ideia, e é uma divergência que pode nos tornar mais ricos, que pode ser positiva, mas ela também pode ser muito negativa, dependendo do grau de comunicação que existe entre as pessoas que estão envolvidas nesta relação familiar. E aí o conflito pode ser positivo quando leva duas pessoas a abdicarem parte das suas opiniões, das suas propostas, para se adaptarem uma a outra e conviverem dentro de um senso comum. Irmãos, família que é bom só para uns que estão aparecendo ali não é boa. Tem gente que pensa que a casa tem que ser sua cabeça. Se a casa for o que você quer que seja, então está bom para você, mas não está bom para o outro. E se não está bom para o outro, não está bom para a família como um todo. No conflito a gente tenta dialogar,
No conflito a gente tenta conversar. Os conflitos sempre vão existir, sempre foi assim, desde o início da humanidade, desde o começo. A minha filha está se preparando para se casar, para tomar uma grande decisão na sua vida. Um dia desse eu disse: filha, já brigou bastante com o seu noivo? Já teve conflitos? Já detectou pontos em que você pensa de um jeito e ele pensa do outro? Já, pai. Ah, bom, então pode casar. Porque quem vai para um casamento falando: não, absolutamente, pai, a gente pensa tudo igual. Fala: minha filha, não casa não. Não casa não. Senão uma das partes vai se anular. Uma relação estabelecida sobre esse falso princípio de que se pode ter um lar sem conflitos é uma relação ameaçada, porque ela repousa no colo de alguém que não aprendeu essa difícil arte de abrir mão da sua vontade algumas vezes e do seu direito para poder fazer uma relação sobreviver. E se uma pessoa entrar para uma relação assim, ou ela vai ter uma relação muito conflituosa, de muita discussão, de muita confusão, ou alguém aí vai se anular, alguém aí vai ficar entupido, calado, quieto, às vezes em nome do amor, em nome do cristianismo, fica quieto, não abre a boca e conserva uma mágoa por toda a sua vida. Essa é a nossa maior guerra com os noivos. Diminuir as expectativas do casamento perfeito, sem conflitos, sem problemas, sem defeitos. Os noivos às vezes demoram muito a perceber isso, e nós queremos que eles aprendam a negociar, porque casamento é uma arte de negociação. Família, como você precisa. E é básico, é fundamental. Quem não aprende a negociar dentro de casa se torna um péssimo negociante fora de casa. Quem não consegue, quem não aprende a arte de resolver conflitos familiares, não consegue resolver conflitos da vida. Porque essa relação familiar é primária no nosso amadurecimento. O conflito pode servir para aperfeiçoar a convivência e vai exigir o melhor de você, da sua inteligência, do seu equilíbrio emocional. Você vai precisar convencer, argumentar de uma forma mais coerente, mais inteligente. Vai ter que aprender a ceder ao outro. Como é difícil. Meu Deus, como às vezes eu gostaria de riscar João 12, 24. Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo na terra, primeiro não morrer, fica sozinho. Por que algumas pessoas estão vivendo sozinhas? A culpa é da sociedade? A culpa é da família que não entende? A culpa é da igreja que não abraçou? Por que algumas pessoas enfrentam a solidão? Eu não tenho medo de dizer que talvez 70% da resposta a essa pergunta tem a ver com essa questão de morrer para si. Morrer para si mesmo. Se num casamento o marido não morre para si, para os seus direitos pessoais, para o seu prazer, para a sua realização, ele não consegue realizar a esposa, ele não consegue dar prazer à esposa, ele não consegue alegrar o coração dela. Quem está em foco é você. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Esta é a orientação que Jesus nos dá. Agora é diferente do confronto. Geralmente no confronto, quando você chega às vias do confronto, você não quer mais dialogar, você não quer conversar, você não quer trocar ideia, você quer anular a posição do outro, você quer anular a opinião do outro. Você está certo, acabou, eu estou certo, acabou. Acabou mesmo, acabou a conversa, acabou tudo. Acabou toda e qualquer possibilidade de chegar a um consenso nessa casa. Quando um dá um grito e diz: acabou! Ele está partindo para o confronto.
O confronto é a anulação dos outros. No confronto, você passa por cima das pessoas como um trator de esteira. No confronto, você não leva em conta a vontade do outro. Prevalece a sua vontade. Na realidade, irmãos, o confronto faz com que você busque vencer e anular o outro. Acabou. Ele acaba virando o seu rival. É o exemplo de Caim e Abel. Caim amargurado, porque ele começa a perceber as diferenças que tem no meio da família. Abel tem um estilo de ser, ele tem outro. Abel tem um jeito de se relacionar com os pais e consecutivamente com Deus. E ele também tem outras percepções dessa relação com Deus, dessa relação com pais. E em um determinado momento, Caim percebe que Abel foi exaltado. Deus abençoou Abel, mais do que Caim. E Caim fica magoado com isso, diz: por quê? Nós temos direitos iguais. Por que Deus deu mais a ele do que a mim? Por que Deus se dobrou mais para ele e ouviu ele e atendeu ele mais do que a mim? E quando esse sentimento do eu toma conta do coração de Caim, ele começa a olhar para o irmão, ele não quer mais negociar com o irmão, ele não quer mais solucionar o conflito com o irmão. Ele quer partir para a cisão. Ele se sente humilhado. Então ele parte para o confronto. Qual é o confronto? Eu vou tirar a vida dele. Eu tiro a vida dele. Foi isso que ele fez. Quando o filho pródigo decidiu sair de casa, ele deixou claro que ele partiu para o confronto. Ele não matou o pai e o irmão, mas é um outro tipo de confronto. Eu me retiro, eu saio fora. Acabou, eu mudo para um outro lugar, eu mudo para um outro país, eu mudo para um outro estado, eu vou viver numa outra casa, numa outra realidade. Não quero mais ouvir esse pai. Talvez ele estivesse cheio das regras sociais. Talvez ele tivesse até aqui das críticas que o irmão mais velho fez, porque ele não sabia manusear corretamente os aparelhos da agricultura. Ele não sabia cuidar direito do gado. Eu sei lá o que aconteceu. Mas ele não suporta mais as críticas do irmão. Ele não suporta mais as críticas do pai. Ele não suporta mais as críticas da mãe. Então ele dá um tapa na mesa, chega para o pai e fala: pai, olha aqui, ó, eu não quero mais essa vida é sua, não é minha. E talvez o pai tenha dito: meu filho, você tem todas as coisas aqui, olha aqui. Nós temos um negócio em família, nós temos uma propriedade, nós extraímos dessa propriedade o nosso sustento. Tudo o que você precisa, meu filho, está aqui. Pai, põe na sua cabeça, pai, eu não quero sua vida. E o pai diz: tá bom, o que você quer? Eu quero a minha parte, quero o meu dinheiro. Eu quero dizer para você hoje de manhã, que o livro de Provérbios diz que a posse antecipada de uma herança não será abençoada no final. Tem muito filho de olho naquilo que o pai tem, esperando o pai morrer, para passar a mão. E alguns estão catando antes, estão tentando tirar antes da hora, do tempo. Não vão ser abençoados. Esse menino faz isso, ele mete a mão, pega aquilo que é a parte dele e vai embora. Cai no mundo, vai viver a vida dele, a história dele, as experiências dele. Acabou, eu não quero mais a vida do meu pai. Não quero mais as regras dessa casa. Eu quero ser livre de regras. Toda vez que chego em casa, tiro o sapato. Entra no banheiro, enrola o papel higiênico ao contrário. Olha essa toalha em cima da cama. O menino não aguenta mais. O menino quer ser livre. Eu quero, sabe, eu quero ser livre. Eu quero ter minha própria experiência. E ele pega o dinheiro, pega tudo e vai embora, e vai viver a vida do jeito que ele acha que é a vida correta. Isso é um confronto. Sabe, a gente precisa entender quem é quem nessa história. A gente precisa perceber quem é quem. O pai, a gente sabe,
é a figura de Deus, é o gestor, é o mantenedor principal, é o dono da casa. Quanto tempo leva para a gente perceber isso? Que o dono da casa é o pai e a mãe, ou só a mãe se não tiver o pai, ou só o pai se não tiver a mãe, mas que a casa é dele, e se a casa é dele, as regras são deles. E esse pai tem uma casa, tem regras, tem normas de convivência, e essas normas de convivência são necessárias, são importantes, são procedimentos. Você sabe que, eticamente falando, quando se fala em conflito e confronto, o que define os dois são as normas éticas e de procedimento. No conflito, você pode discordar, você pode opinar, mas você não pode descumprir procedimentos. Por exemplo, o Brasil é um país democrático? Sim ou não? Sim. Você pode dizer o que você pensa? Mais ou menos. No geral, as pessoas acham que pode dizer o que pensam. Você pode dizer o que você pensa. Você pode xingar o presidente da República, você pode xingar os governantes, você pode dizer que você ama o PT ou que você ama o PSDB. É a sua opinião. É a sua opinião. Cada um fala o que pensa, cada um fala o que quer. Podemos descumprir a Constituição? Não. Porque a Constituição Federal é o elemento que protege minimamente a moral da nação e os direitos pessoais. Então, o limite entre conflito e confronto está exatamente no procedimento ético, as normas do procedimento. Você pode discordar, mas você não pode descumprir procedimentos. Dentro de casa é a mesma coisa. De quem é a regra da casa? De quem? Dos pais. Aí vem um filho arrogante e diz: eu não quero essas regras. E alguns dizem: é meu direito. Que seu direito? Você não trabalhou ainda. Você não ganhou nada na vida. Você é um pé rapado, arrogante, metido, que não conquistou nada na sua vida, na sua história. E você olha para sua casa, para a casa do seu pai e diz: está tudo errado aqui dentro de casa. Tudo está errado aqui. Nada está bom. Que geração, hein? Que geração. E aí parte para o confronto. Esse pai é um pai cheio de amor. Esse pai é um pai que sabe negociar. Esse pai é um pai que, na tentativa de demonstrar o seu amor incondicional, atende à necessidade do seu filho. E não se apega ao que tem e dá. É isso que você quer? É o dinheiro, meu filho. O dinheiro é mais valioso, mais importante. Está aqui, está na sua mão. Pode levar. Mas todos os dias, esse pai ia para uma janela, ia para a varanda, ia para um outeiro e ficava olhando para o horizonte assim, todo dia. Eu não sei por quanto tempo esse menino ficou fora, mas todo dia esse pai ia lá e ficava assim: ó Deus, traz o menino de volta. Porque é um pai que está cheio de amor. É um pai que ama e que quer trazer esse menino para perto. E quando o menino chega perto dele, o pai falou assim: está vendo? Eu sabia que ia voltar. Ele não diz isso. E o menino vem com um discurso elaborado: pai, eu pequei contra Deus. Eu falei: meu filho, deixa de lado o seu discurso, me dá aqui um abraço. O mais importante é isso. Você estava morto, você está vivo, louvado seja Deus, você voltou. Me dê um abraço aqui. Isso é um pai. É alguém que sabe negociar. É alguém que sabe como manifestar o seu amor. O filho que vai embora, quem é? A gente sabe, é aquele que acha que a casa não é importante, é aquele que acha que o presente é chato, é enfadonho. Sabe como é? Eu vou ter uma vida melhor, no futuro eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Sim, o presente, e hoje. Existem casais que vivem assim, olham para o casamento sempre da perspectiva de um dia eu abandono você, um dia eu te deixo, aí vou ter uma vida melhor. Vai?
Nosso problema é que a gente não entende o presente. Deus tem inquietado o meu coração nos últimos tempos em relação a isso. A gente precisa perceber melhor o que Deus está fazendo hoje na nossa vida. O que é que Deus está fazendo na sua vida hoje? Porque se você não aprende a se alegrar no que Deus está fazendo na sua vida hoje, não vai ter amanhã. Não vai haver alegria no coração, não vai haver contentamento amanhã. Então o menino está em casa, mas ele não entende a casa, ele não percebe a bênção que é estar no meio de uma família, e ele despreza o conselho, ele despreza a orientação, ele provoca o confronto, ele parte para viver sua própria experiência, ele vai experimentar a crueza do mundo, como o mundo realmente é cruel, até enjoar, até que os recursos que ele acha arrogantemente, que vão durar a vida toda, acabam, se esgotam, até ele perceber que não existe um vínculo mais afetivo e mais profundo do que o vínculo familiar, até se arrepender, depois de ter se arrebentado e quebrado a cara, até se humilhar, até voltar para casa, é o filho. E aí vem o terceiro elemento, que é esse irmão mais velho. Quem é ele? Qual a importância desse irmão mais velho nessa parábola? O texto podia ter acabado com a chegada do filho, mas tem um irmão mais velho que está no campo e vem para casa, e quando chega perto de casa, ouve o alarido, ouve as músicas, vê as danças, sente o cheiro de churrasco. O que está acontecendo? Seu irmão voltou, o quê? Qual a importância desse irmão mais velho na parábola? Toda. O foco de Jesus, entendido essa parábola, não é o pai, não é o filho fujão. O foco de Jesus é o irmão mais velho. Jesus falou essa parábola para os religiosos daquela época, os mais consagrados daquela época, os mais fiéis, que estavam ali no templo todos os dias, que já eram líderes, que achavam que eram maduros na fé. Jesus olha para eles e diz assim: vocês são o irmão mais velho. Vocês são o irmão mais velho. Esse menino que não conseguiu nem se qualificar. Esse menino que não consegue entender sua vida. Esse menino que não aprende a lidar com conflito com maturidade. Olha as características dele. Primeiro, ele está em casa. Ele não saiu de perto do pai. Ele não teve coragem, a arrogância do mais novo, o ímpeto do mais novo, de dar um chute em tudo e ir embora. Mas no coração ele teve vontade de fazer isso. Mas ele não fez. Eu acho que ele foi meio covarde. E ele fica. Ele não sai de casa, ele fica. Ele está na casa, mas o coração dele não está nessa casa. Ele está do lado do pai, mas ele não percebe a presença do pai. Ele diz: meu pai, eu trabalho com o senhor a vida toda, o senhor nunca me deu nada, o senhor não me deu um cabrito para eu ter um churrasco com os meus amigos. E o pai olha para ele e fala: filho, tudo que eu tenho é seu, você sempre está comigo, sempre você esteve do meu lado. O que é que aquele pai tem de mais precioso, irmãos? O que é que aquele pai tinha de mais valioso? Era o dinheiro dele? Era a fazenda? Era o gado? A coisa mais preciosa que aquele pai tem é vida. Eu vou repetir isso. A coisa mais preciosa que aquele pai tem é vida. Mas o menino está tão conectado nas coisas que ele não percebe a presença do próprio pai. Não é assim com a gente de vez em quando? Não é assim que a gente leva a vida? A gente está do lado de Deus, mas não percebe o quanto isso é bom, quão importante é. Não é assim em relação à nossa casa? Você tem uma esposa que é uma companheira fiel, que é uma pessoa que está do seu lado, e você está sempre destacando muito mais as falhas da sua esposa do que todas as bênçãos que ela pode dar a você. Irmãos, que coisa feia quando mulheres falam mal dos seus maridos para suas amigas, não é feio?
é feio, é indecoroso. O marido fala mal da sua mulher para outros homens. Por que a gente destaca tanto o que as pessoas que a gente ama fazem de errado? E a gente fala sobre isso. A gente às vezes expõe a nossa família. Pais falam sobre filhos, filhos falam dos seus pais para os seus amigos e contaminam a cabeça dos seus amigos. A gente não percebe que Deus colocou essas pessoas na nossa casa e elas são as pessoas mais adequadas da parte de Deus para trabalhar o nosso caráter e o nosso coração. Ah, eu não queria esse pai. É o pai que você precisa, é o pai que você merece. Seu pai é ruim, é o pai que você merece. A gente precisa entender isso. Há um valor pessoal na convivência familiar. Então, ao invés de você ficar o tempo todo falando mal da sua família, aprenda a bendizer a sua família em nome de Jesus. Aprenda a dizer, fala bem do seu pai, fala bem de sua mãe, fala bem da sua irmã, do seu irmão mais velho, do seu irmão mais novo. Fale bem da sua sogra. Fale bem, bendiga. Esse menino está em casa, mas ele não está aberto ao enfrentamento corajoso e coerente do conflito. Olha só, ele durante anos embutiu, guardou mágoa aqui dentro. Esse menino é um poço de mágoa. Ele ouviu coisas que talvez ele não gostou, ouviu regras do pai que talvez ele não tenha gostado, e ele calou, ficou mudo, e agora essa mágoa está corroendo ele por dentro. Por isso ele não é aberto ao diálogo. E o pessoal fala assim, gente, vamos entrar, seu irmão está lá, vamos conversar com ele. Eu não vou falar com ele, eu não vou conversar. Já viu gente assim? Quebrou o relacionamento com o irmão, você precisa falar com o seu irmão. Eu não vou. A pessoa faz assim, dá um passo para trás, eu não vou. Se ele quiser. Agora, engraçado que na Bíblia é o contrário. A Bíblia não é assim, ofensor, se você me procurar, eu te perdoo. A Bíblia não é assim. Na Bíblia, a regra é, se o seu irmão te ofendeu, o que você faz? Dá o primeiro passo e vai lá. Ah, pastor, eu já dei 500 passos. Dê 1.000, 1.500, 2.000. Não pare de dar. Um dia, o amor de Deus vai vencer. Ou Deus é um mentiroso, nós vamos rasgar a Bíblia e vamos parar com essa hipocrisia de dizer que nós somos crentes. É verdade ou não é, irmãos? É por isso que o Senhor fala assim, se você vier adorar a Deus, vier no altar adorar, e você lembrar que tem um problema, uma pendência com seu irmão, o que você faz? Deixa de lado a sua oferta, a sua adoração, vai primeiro a Ele, conserta, trabalha, pede perdão, se humilha e tal. Depois você volta e adora. Regra de ouro. Regra fundamental do cristianismo. Esse menino mais velho não quer. O senso de justiça dele, ferido, quer vingança. Pai, é teu filho e gastou os teus bens. Eu não quero falar com ele. Eu não quero conversar com ele. Tem gente na sua família que você não conversa? Ah, pastor, tem um cunhado, mas cunhado não é parente. Claro que é. Claro que é. Se casou com sua irmã, se casou com seu irmão, é um parente sim. Vocês têm uma família em comum. E o coração da gente tem que ser quebrantado por Deus, para a gente não ser igual a esse irmão mais velho. E aí ele não quer dividir o que ele tem. Claro que não. Ele sabe que agora, já que o irmão voltou, o prejuízo financeiro vai ser dele. Então ele não quer dividir boi, vaca, nada com esse menino. Nada. Vamos encerrar essa palavra, irmãos, lendo um último texto. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ficar de pé e vamos encerrar lendo esse texto, que eu acredito que Deus vai usar muito para completar tudo aquilo que o Espírito Santo já vem falando ao nosso coração nessa manhã.
Eu quero que você leve esse texto para casa. Eu quero pedir a você que você leia esse texto 1, 2, 3, 4, 10 vezes. 10 vezes se for necessário. Eu queria pedir a você para você ler esse texto aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira da semana que vem. Leia todos os dias. Faça a sua meditação diária todos os dias em cima desse mesmo texto. 1 Pedro capítulo 3. Vamos ler do verso 8 até o verso 12. O texto diz assim: finalmente, irmãos, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, bondosos, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, falando bem, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção do Senhor. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua de falar o mal. Os seus lábios não falem mentiras, engano. Aparte-se do mal, faça o bem. Busque a paz e siga a paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos às suas orações. É uma questão espiritual, não é uma questão humana, é espiritual, é uma relação com Deus. Mas o rosto do Senhor é contrário àqueles que fazem o mal. E fazer o mal aqui, irmãos, não é assassinar, não é matar, não é fazer nada disso. É deixar de fazer o bem, é deixar de ser compassivo, é deixar de ser entranhavelmente misericordioso e afável, é receber o que errou, trazê-lo de volta para perto, é abraçá-lo, é reintegrá-lo à casa. E isso é fazer o bem aqui. Deus diz: olha, eu quero abençoar vocês, mas façam o bem dentro da casa de vocês, façam o bem para a família de vocês. Então, vamos aprender a ouvir mais, ouça mais, não fale por cima. A gente já resolve 70% do conflito, 80% você resolve se você escutar. Escutar. Quando o outro começar a falar, não fale por cima. A gente tem uma mania de achar dentro da casa da gente que a gente já sabe o que o outro vai falar. E mesmo que você já saiba o que o outro vai falar, qual que é o seu papel? Escutar. Ouça a pessoa. A cultura diz para você: não escute ninguém, você tem que ser ouvido, não dê ouvidos. O Senhor diz: ouça o dobro do que você fala, ouça mais, ouça as inquietações da sua esposa, ouça as perturbações do coração do seu marido, ouça seus filhos, ouça seus pais. Segundo, desfrute da presença deles, enquanto eles estão aqui. Diga para Deus todo dia: Senhor, muito obrigado pela minha família, Senhor. Senhor, muito obrigado. Olha, é uma família busca-pé, Senhor. É uma família complicada, Jesus, mas eu te louvo, porque eu estou na família certa. Quando você diz assim: eu nasci na família errada, você está agredindo a soberania de Deus. Você está dizendo: Deus, o Senhor não sabe o que faz. Eu sou mais Deus do que o Senhor. Mais Deus do que o Senhor, porque eu sou capaz de dizer qual é a família certa que eu tinha que ter nascido, e o Senhor me botou na família errada. Você não nasceu na família errada, você nasceu na família que o soberano Deus colocou você. Ame essa família. Diga a Deus: obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. E por último, não leve conflitos para o seu túmulo. Entre ter razão e viver em paz, o que você tem que escolher? Viva em paz. O texto diz isso: busque a paz. Mas a última palavra tem que ser minha. Já era. É confronto. E Deus não nos quer em confronto. Busque a paz. Busque a paz. Você é um agente da paz dentro da sua casa. Ore para Deus agora. Diga: Senhor, eu quero ser um agente de paz dentro da minha casa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser um agente de paz dentro da minha casa, no meio da minha família. Na resolução dos conflitos, eu quero ser um agente de paz. Diga isso para Deus.
tem alguém que você quebrou o relacionamento no meio da sua família, pode ser uma pessoa distante, que não mora nem aqui mais, mas hoje de manhã o Senhor está falando assim: olha, eu quero te abençoar, agora você vai consertar aquele negócio lá, você vai lá atrás. Ah, não foi eu, não interessa, não disse que foi você, você também tem suas culpas, não fique fugindo não, você também é culpado, mas eu quero restaurar a sua vida e a sua família. Agora você tem que ir lá, eu quero abençoar você, eu quero derramar minha bênção sobre você. Você tem que se humilhar, tem que ir lá, tem que pedir perdão, tem que consertar, tem que resolver esse conflito para a minha glória. Diga para Deus: eu sou um pacificador. Diga para Deus: Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos encoraja, que nos anima a fazer o que é certo no meio de uma sociedade vencida pelo mal. No meio de uma sociedade arrogante que se acha completa, que acha que é dona da razão, nós olhamos para a Tua palavra e percebemos que nós não somos nada diante do Senhor. Nós somos seres humanos miseráveis, carentes da Tua misericórdia, todo dia na nossa vida e na nossa experiência. E nós pedimos ao Senhor que o nosso coração jamais venha a ter essa prepotência de achar que somos senhores da vida. Não somos, nós dependemos do Senhor e da Tua palavra. E eu peço ao Senhor nessa manhã, planta essa palavra no nosso coração em nome de Jesus. Muda, Senhor, algumas situações do nosso lar, a depender de nós, da postura que nós vamos assumir dentro da nossa casa, para que a gente não corra o mesmo risco daquele irmão mais velho de estar dentro da casa, mas o coração está distante dela, Senhor. Abençoa cada família que aqui está, leva o Teu povo debaixo da Tua bênção, Tua graça, Tua provisão e Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.